Oi, pessoal. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre o Yoga Sutras de Patanjali, que é um texto, que é um manual, um verdadeiro manual sobre o yoga e sobre a filosofia de vida, sobre o modo de vida de um yogi, né? De quem pratica o yoga muito além das asanas, muito além dos exercícios no tapetinho, das posturas no tapetinho. O yoga é muito mais do que isso, é uma forma de enxergar a vida, é uma conduta de vida. E Patanjali, ele diz sobre os passos, os 8 principais passos para a gente eliminar as flutuações da mente. Se eu consigo eliminar essas flutuações mentais, eu consigo de fato viver o yoga, viver com o yoga. E tiveram algumas observações que eu quis compartilhar aqui com você. Ele fala sobre a gente ter disciplina e desapego para conseguir eliminar essas flutuações da mente. A disciplina é autoexplicativo, né? A gente sabe que tudo que a gente coloca energia, que a gente faz com constância, a gente vai aprimorando aquilo, a gente vai criando, através da disciplina a gente cria um hábito e a gente, através do hábito, cria um comportamento e geralmente consegue as mudanças que a gente quer quando a gente coloca de fato uma disciplina, um hábito e ele se transforma em um comportamento. Agora, falando do desapego, é mais complexo, né? Porque a gente vive no mundo material, a gente precisa das coisas, a gente tem apego. O apego faz parte da nossa vida. E quando Patanjali fala sobre o desapego, é um exercício que a gente tem que fazer, né? De se colocar como observador. Então, eu comecei a refletir sobre a minha vida, sobre a minha rotina e sobre diversas situações que eu posso, de repente, meditar e me colocar como observadora daquela situação. E enxergando como observadora, às vezes a gente consegue ter mais clareza de como agir. A gente consegue ter mais clareza de como conduzir uma adversidade na nossa rotina. Então, que a gente possa refletir e se colocar mais como observadores, que a gente desapegue dos personagens, porque os personagens, os papéis da vida, eles são necessários, a gente precisa desses papéis, a gente precisa desses personagens, mas o desapegar é você saber olhar de longe, olhar como observador em alguns momentos e não ficar preso ao personagem. É você entender os ciclos, entender que hoje você tem um papel, amanhã você pode ter outro. E você enxergar a sua trajetória como observador. É você entender que você não é isso ou aquilo. Você é o conjunto das experiências que te acontecem, né? É o que você carrega, é o conjunto de todas essas experiências, que não existe o bom ou o mal, não existe o completamente ruim ou completamente bom, o completamente certo ou completamente errado. É um conjunto de experiências. Então, quando a gente consegue se colocar como observador, a gente vai praticando um pouco desse desapego e consegue eliminar essas flutuações da mente que às vezes atrapalham a nossa clareza, atrapalham a nossa iluminação mesmo mental, para a gente poder viver com mais bem-estar, né, com mais autoconhecimento e poder ter mais paz interior em meio a tantas situações, a tanta coisa que acontece na nossa rotina, no nosso mundo material. E que a gente possa entender que esse personagem que eu vivo hoje, essa matéria, as coisas materiais, são meios de eu desfrutar da vida. A gente precisa desfrutar do momento, mas desfrutar do momento sem julgar. Desfrute e viva a situação que você está, o corpo que você tem, tudo que está acontecendo na sua vida hoje está acontecendo por um motivo e é o seu caminho para desfrutar e experienciar a vida. Então, você está usando essas ferramentas da melhor maneira?
Não questione e nem julgue algo completamente bom ou completamente ruim, porque tudo tem um porquê e tudo tá aqui para te ensinar algo. Eu sei que parece difícil diante da vida que a gente tem, da rotina que a gente tem, mas esse é um conhecimento milenar do yoga e que vale a pena a gente tentar trazer para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, para conseguir acalmar um pouco a nossa mente, que hoje em dia é tão agitada, que vive tanto no excesso de futuro ou no excesso de passado, né? O desfrutar nada mais é do que você entender as ferramentas que você tem e viver no presente e estar no aqui, no agora.